Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre BFS e algoritmos em árvore também. Ah, Vamos tentar ver as questões e tentar aprender alguma coisa com elas. Eu vou tentar, antes de resolver a questão, apresentar todos os assuntos necessários para resolver ela. Então, lá vamos nós. Bom, eu já apresentei esse site para vocês, mas o C6 é o melhor site para estudos orientado a assuntos. Então, ele tem um belo compilado de questões por assunto. E cada questão é uma aula. Então, a primeira questão vai ser essa aqui. E vamos botar no modo escuro. Não, acho que o modo claro é melhor. Ok. Então, o que a gente vai falar é BFS, que em português é busca em largura, né? É Breadth First Search. Então, o que é BFS? Depois eu apresento a questão, mas primeiro vamos falar sobre o assunto. BFS é um tipo de busca em grafo. Então, revisando. Um grafo são bolinhas e tracinhos, certo? Os tracinhos representam conexões entre as bolinhas. E as bolinhas podem representar várias coisas, mas bolinhas e tracinhos, no geral. Ah, e na linguagem formal, os tracinhos são arestas e as bolinhas são vértices, ok? Ah, Quando a gente vai para o computador, o que a gente usa é uma lista de adjacência. Então, lista de adjacência quer dizer que para cada vértice, então vamos dizer que a gente tem N vértices, certo? Para cada vértice, a gente vai guardar uma lista, ah, que guarda para cada vértice uma lista que guarda quais vértices ele tem uma aresta. Então, por exemplo, se eu tenho um grafo assim, né? Então, por exemplo, o 1 ele tem uma aresta para o 2 e para o 3. Então, na minha lista, eu vou ter 2 e 3, certo? O 2, ele tem uma aresta para o 1, para o 5 e para o 4. Então, ele vai ter uma lista assim, que é os vértices que ele consegue ir com uma aresta, ok? Ah, a quantidade de memória que isso gasta é a quantidade de arestas. Se você tem M arestas, né, você vai ter a quantidade de memória M, ou duas vezes M, mais especificamente. Porque a aresta pode ir indo e voltando. Depende, né? Depende do tipo de grafo. Beleza, revisando isso, agora revisando DFS. Então, a aula passada a gente falou sobre DFS. E agora a gente está falando sobre BFS. Mas DFS, uma coisa que eu não mencionei na aula, é um algoritmo que a ordem de processamento se baseia em pilhas. Então, a DFS, ela se baseia em pilha. E pilha, eu estou compartilhando a tela? Tô. Pilha tem a propriedade daqueles negócios de estudo de dados, que é o first in, first out. Deve ser isso. E o que isso significa, né? Significa que num grafo, ao percorrer ele numa DFS, que equivale a uma ideia de pilha, você processa um vértice e vai sempre indo para o próximo vértice, né, automaticamente. Vai para esse e vai para esse. E o próximo vértice que vai acabar de ser processado é o que acabou de entrar. Então, como assim? Ah, Esse cara, ele sempre vai ser o último a ser processado, certo? Porque quando eu entro nele, ele vai chamar esse cara aqui, então é como se fosse algo assim, né? Aqui vamos dizer que, como a recursão é a pilha de memória. Então, você começa com o vértice 1. O vértice 1 chama o vértice 2 e o vértice 2 chama o vértice 4, certo? O vértice 4 não tem nada para fazer, ele sai.
Então perceba que a ideia aqui é de pilha. O último cara que entrou é sempre o último a sair, e não tem como o 1 sair, terminar de ser processado antes do 2, porque o 1 chamou o 2. Então o DFS equivale entre aspas, usa uma ideia de pilha, que usa a ideia de first in, first out. E por que eu estou falando sobre DFS numa aula de BFS? Vocês podem se perguntar. É porque DFS está para pilha, assim como BFS está para fila, e, consequentemente, para first in. Não, que tá ao contrário. Não. First in, first out. Não, isso aqui é fila. Tá errado. Calma. O primeiro a entrar é o último a sair. Tá certo isso, gente? O primeiro a entrar é o último a sair. Deve estar certo. E na fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Certo? Então, na BFS, que equivale à fila, a gente usa essa ideia de o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Beleza? Então, por exemplo, esse grafo aqui. Vou ter que copiar ele de novo. Tá. Então, o que a BFS faz pra gente? Qual a diferença dela para DFS e por que ela é útil? O som do B é bem parecido com o do D, então talvez fique confuso às vezes, porque o som parece, mas peguem pelo contexto, porque tá escrito BFS aqui em cima. Eu tô falando B. Acho que eu tava falando D. O som é bem parecido. Dito isso, a melhor analogia que eu já vi para BFS é que ela é fogo. Como assim fogo? Isso parece meio abstrato, né? BFS é fogo porque ela vai se espalhando para os vértices adjacentes ao mesmo tempo. Então, como assim? Vamos dizer que o vértice inicial é 1, beleza? Então, a gente diz que inicialmente só o vértice 1 está pegando fogo, ok? Na nossa metáfora. E qual é a ideia? A ideia é que o 1 expande para todos os vértices adjacentes a ele, beleza? Então, nesse caso, o 2 e o 3. Então, taca fogo no 2 e taca fogo no 3, ok? E a ideia, então, por exemplo, se tivesse vários vértices aqui, a ideia é que quando eu taquei fogo nesses dois vértices, aí é como se na próxima. Não, no primeiro segundo, o 1 passou o fogo pro 2 e pro 3. No segundo segundo, quem tá pegando fogo vai tentar espalhar para os seus vértices adjacentes. Então, por exemplo, no segundo segundo, o que vai acontecer é o 2 taca fogo aqui, o 3 também taca fogo aqui, e fogo aqui, e fogo aqui. Então, o fogo se expande para todos os vértices que são adjacentes a alguém que está pegando fogo. Fez algum sentido essa metáfora? Talvez tenha ficado meio confuso, mas a ideia é que você sempre vai expandindo para quem está adjacente a quem você já tem pegando fogo. Mas o que isso tem a ver com fila, de novo? Bom, a ideia aqui é que 5. Vamos colocar só isso aqui. A ideia aqui é que você começa num vértice inicial, ok? E você usa uma estrutura de fila. Então você vai ter uma fila aqui que vai guardar o próximo vértice a ser processado. Então, por exemplo, no começo, o próximo vértice a ser processado é o vértice 1, ok? E aí o que você faz no algoritmo? Você processa a fila e processa esse vértice. O que significa processar um vértice? Você olha para todos os vértices adjacentes a ele e coloca na fila. Claro que tem uma restrição, que é se o vértice já foi visitado, você não coloca ele na fila, porque ele já foi processado. Então, por exemplo,
começa no 1, beleza? Você processa o 1 e coloca os vértices adjacentes a ele na fila. Então, o 2 e o 3. Uma coisa importante é que você tem que tirar o 1 da fila depois. Legal? Tira o 1 da fila. Depois você continua fazendo isso. Vai na fila, quem eu tenho que processar agora? O 2. Então você vai no 2 e olha, quem eu tenho que processar agora? Então, adjacente a ele. Eu tenho um, mas um já foi visitado, então ignora ele. Eu tenho o 5 e eu tenho o 4. Então eu coloco na fila o 5 e o 4. E tiro dois da fila. E aí depois eu vou pro 3. O 3. Quem é adjacente a ele? O 1, mas o 1 já foi processado, então não. O 4, mas o 4 eu já coloquei na fila, então não. Sempre que você coloca um cara na fila, você tem que marcar que ele já foi colocado na fila. Não, você não marca um cara quando ele é processado. Você marca um cara quando ele é colocado na fila. Isso é bem fácil de errar, tá? Nas questões. Às vezes você quer marcar o cara como visitado quando ele é processado, mas não. É quando ele é colocado na fila. Então, por exemplo, você processou o 3 e o 4 estava marcado. Então, não coloca ele na fila de novo. Porque se você colocasse ele na fila de novo, você ia processar o cara duas vezes. E isso ia dar TLE. Isso gasta tempo. Então, não faça isso, por favor. Então, sempre que você marca um cara, você já marca. Sempre que você coloca um cara na fila, você já marca que ele tá na fila. Então, o 3 já foi. O 5. O 5 tenta colocar o 2 na fila, já foi. Então não faz nada. E o 4. E o 4. O 4 já foi também, então morre. E a ideia de fogo que eu tinha falado antes é porque a gente pode pensar que isso aqui é como se fossem níveis de fogo, né? Que é tipo, esse cara tá no nível 0 de fogo. Esses caras aqui estão no nível 1 de fogo, né? E esses caras estão no nível 2 de fogo. Porque aqui o fogo estava no nível 0, ele expandiu para o nível 1 e aqui para o nível 2. Vamos falar mais sobre isso depois. Hoje a aula vai ser bem código, então vamos falar sobre código agora. Alguma dúvida sobre BFS? E DFS? Acho que é de boa, né? Então, você usa Fila. Então, qual que é a ideia? Deixa eu criar um código aqui. Então, eu vou criar uma função BFS que recebe a origem. É bem importante que a BFS ela é determinada por uma origem, tá? Então, por causa dessa noção aqui de fogo que vai se expandindo, o fogo tem que ter uma origem. Então, quando a gente fala sobre BFS, geralmente tem o termo origem, né? Ou source em inglês, se você estiver lendo alguma coisa. Então, uma função BFS que recebe um vértice origem, ok? Vértice de origem. E qual que é a ideia? A gente vai ter uma fila que é vértices a ser processado. Esse A que tem crase, não importa, não vou colocar crase. Então, qual que é a ideia? Inicialmente, na tua fila, tu tem o vértice origem. Legal? E tu tem que marcar, eu digo que é visitados, né? Mas, então, vou criar aqui uma variável int n, que é a quantidade de vértices. Então, esse vetor visitados, ele marca se o vértice já foi para a fila. E se o vértice já foi para a fila, não coloca ele de novo, porque senão vai dar TLE. Tá? E a ideia é bem simples. Enquanto a fila não estiver vazia, você faz isso. Você processa os vértices. O que é processar um vértice?
Você pega ele da fila, legal? E tira ele da fila. Então, pega o vértice da fila, tira ele da fila e coloca todos os vértices dele na fila. Então, a gente tem que ter a estrutura de lista de adjacência, né? Que é o grafo. Então, vamos colocar um negócio assim. Como eu disse antes, um array de listas, que é para cada vértice, uma lista com os caras adjacentes a ele. Eu coloco max n, que é a maior quantidade de vértices que pode ter na questão. Isso é bom, porque isso é rápido, é mais rápido do que alocar dentro de uma função. Alocar uma variável global assim de começo é mais rápido do que alocar dentro da função. É ruim porque se você esqueceu de ajeitar o max n aqui, você vai tomar runtime error, né? Então tem que ajeitar. Então, por exemplo, você lê a questão e tem escrito que os vértices vão até 10 elevado a 5. Então, o max n, o maior n possível, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 vezes 10 é 5. Eu coloco um 10 a mais, porque sobrar não faz mal. Então, criei o grafo. Não são demais já. Tá dando de ver, né? Se não tiver, vocês avisam. Então, você tem a lista de adjacência. E, como eu disse, processar um cara é colocar todo mundo adjacente a ele na fila. Com uma exceção. Se o vértice já foi visitado, você não coloca ele na fila de novo. Ok? E aí, se ele não foi visitado, você coloca ele. Calma. Você coloca ele na fila e diz que ele já está na fila. Importante. E é isso. É bem simples. Acabou a função. É só isso. E aí você vai visitar todos os vértices. E aí, tem que fazer, tem que contar, tem que somar alguma coisa, você faz. Depende da questão, né? Tem que analisar. Mas isso é BFS, tá? Alguma dúvida? Recapitulando, você tem um vértice de origem e você usa uma fila para processar os vértices. Você começa processando um vértice e adiciona na fila todos os vértices adjacentes a ele. Com essa restrição de não colocar vértices repetidos. Ok? E é isso. Alguma dúvida? Eu acho que agora a gente pode resolver a questão. Beleza? Então, place. Tipo, em estruturas de dados do SQL tem duas formas de adicionar elementos. Tem o push, ou pushback, ou alguma coisa, e tem o inplace, ou inplace back. Ou, tipo, varia, mas geralmente é push e inplace. E a diferença é que o inplace chama o construtor. O que significa chamar o construtor? Significa que se tu criar uma fila de par, por exemplo, são pares. Cute. Se tu criar uma fila de pares, se tu quiser adicionar um elemento com push, tu tem que fazer isso, né? Nem sei se isso funciona, mas é adicionar um par. Então já na estrutura dele. Só que se tu usar um inplace, tu pode fazer só isso. Que é, tu passa os parâmetros do par e ele constrói para ti automaticamente. Então é basicamente para evitar trabalho. A magia dele é quando tu tem classes, né? Então, tipo, a gente tem uma classe chamada, sei lá, estado, uma coisa assim. E ele tem várias variáveis, tipo, int x, y, z, w.
quatro variáveis assim. Se tu criar uma fila de estado, ah, se tu fosse adicionar um elemento com push, tu teria que fazer, tipo, estado novo. Tá, esse nome não ficou muito bom, estado novo. Estado entra, e aí tu tem que chamar o construtor dele e passar os parâmetros, tipo, estado 1, 2, 3, 4. Tá, eu não queria o construtor. Seria algo assim, né? É uma classe normal. Então, tá, chama o construtor e faz alguma coisa. Você teria que criar a classe, tipo, chamar a classe, criar o construtor. E aí dá um push, né? Seria tipo fila.push o elemento. Só que para dar in place, você só passa os valores. Não precisa chamar construtor de nada. E é bem menos código, bem menos linhas. Então o in place serve para isso. E o legal é que, tipo, se você usar in place sempre, você pode só escrever sem medo. Tipo, mesmo em casos que não tem construtor, é só um inteiro, ele funciona. Então eu uso porque ele evita ter que pensar. Não tem que chamar o construtor. É isso. E é muito bom para pares. Tipo, questões que tem, tipo, pares. E na. Geralmente não, mas às vezes tem BFS que você tem que passar um par. É tipo o vértice e alguma informação sobre ele. Ok. Tá. Dito isso, acho que a BFS está de boa, é bem tranquilo. Então vamos para a questão. Vamos ler a questão. É, ler questões de grafos é muito importante. Não é um assunto que você consegue ignorar o texto. Então leiam. Ah, eu não vou ler esse nome. Tem N computadores. Uma rede tem N computadores e M conexões. Sua tarefa é descobrir se esse cara consegue mandar uma mensagem para esse cara e, se é possível, qual é o mínimo de computadores nessa rota. Tu recebe um grafo, que é tipo o número de vértices e o número de arestas. As arestas vão de 1 até N e o computador inicial é 1 e o final é N. Ele descreve as arestas. É, As conexões são bidirecionais, né? Elas vão e voltam. Ou não. É. Como tem essas definições de gráfico, é tipo grafo direcionado, as arestas vão e voltam. Bom, grafo direcionado, as arestas só vão, não voltam. Ah, grafo conectado e tal. É sempre bom ler a questão para identificar o tipo de grafo. Mas às vezes o texto fica confuso. Então vamos ler de novo. Eu vou assumir que as arestas são não direcionadas. Ok? Então, se é possível mandar uma mensagem, printar o mínimo de computadores numa rota válida, e depois você tem que printar um exemplo da rota. Você pode printar qualquer solução. Se não existe uma rota, você printa impossível. Então, por exemplo, tá, vamos lá. Tá, vamos fazer isso aqui. Message route. Então, o que a gente quer é, tipo, dado um grafo, como esse aqui, por exemplo. Então, um grafo assim, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 5. E ele quer saber, o n é igual a 5. Ele quer saber se tem uma aresta de 1 para, um caminho de 1 para 5. Lembrando a definição de caminho, um caminho entre dois vértices é como se fosse um conjunto de arestas, né? Um caminho é bem intuitivo, né? Você anda por um caminho assim. Você sai andando pelo grafo, caminhando por arestas. E aí aqui você pode printar uma rota que é 1
4, 5. Você começa no vértice 1, vai pro vértice 4 e termina no vértice 5. Beleza? Hum, Então, a questão é basicamente isso. Dado um grafo, dado o vértice 1 e o vértice n, existe algum caminho que vai de 1 até n? Se existe, printa o menor, né? Tipo, o menor caminho entre 1 e n, ok? Hum, e, tipo, quando você lê o menor caminho entre 1 e n, quem já pagou grafos na faculdade, na universidade, vai pensar em Dijkstra, porque Dijkstra é um algoritmo clássico de encontrar o menor caminho, certo? Funciona, só que não é necessário usar Dijkstra aqui. Por quê? Porque o Dijkstra, ele é útil, quer dizer, ele é aplicado em grafos com pesos. Então, se o teu grafo não tem pesos, não existe a necessidade de usar Dijkstra. E a afirmação que eu faço é que a BFS, esse algoritmo aqui, ele encontra o menor caminho entre dois vértices num grafo não direcionado. Então, eu vou já provar isso, mas a ideia é que BFS encontra o caminho com uma definição melhor é com a menor quantidade de arestas. Então, a BFS sempre encontra o caminho com a menor quantidade de arestas, né, para dois vértices. Então, por exemplo, nesse vértice aqui, se a gente rotasse uma BFS nele, claro, a gente vai começar do 1, né? Se a gente quer chegar do 1 até o N, o que ia acontecer aqui? A gente ia ter a nossa fila e inicialmente a gente ia ter só 1, né? Então, começando no 1, ele é processado e ele adiciona o 2, o 3 e o 4, certo? O que a gente pode fazer é dizer o seguinte: a distância, a gente quer calcular a distância do 1 até qualquer vértice. Então, até o N, mas até qualquer vértice, beleza? Então, primeiro, a distância do 1 até 1 é 0, certo? Então, vamos chamar um array aqui de dist, tá? Então, a gente quer calcular dist, que é um array que tem a distância de 1 até todos os vértices, tá? De 1 até todos os vértices. A primeira afirmação aqui é que a distância de 1, ou seja, a distância de 1 até 1 é igual a 0, certo? Porque a distância de um vértice até ele mesmo é 0, você não gasta nenhuma aresta para chegar nele. E a distância para qualquer vértice adjacente ao 1 vai ser 1, certo? Então, por exemplo, quando a gente está no 1, a gente define que a distância dele para ele mesmo é 0. Quando a gente processa ele na fila, aqui, ele é o primeiro, a distância dele para os vértices adjacentes a ele é a distância para ele mais 1. Então, a distância desse cara aqui é 1, 1 e 1. E a gente adiciona o 2, o 3 e o 4 na fila. Beleza? Então, e tira ele da fila. Então, a distância para esse cara aqui é 0. A distância para qualquer cara adjacente a ele é 1. Quando a gente for processar o 2, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar expandir para os adjacentes. O 0, o 1, foi quem chamou ele. Então ele já está na fila. Então o 2 não fala com ele. Então ignora. O 3 também já está na fila. Então ele também não olha. Beleza? Então ele não vai alterar a distância de ninguém.
Então acabou ele. O 3 é a mesma coisa. Nem pro 1, nem pro 2. Então ignora ele. O 4, perceba que ele consegue olhar pro 1, que não importa, e pro 5. O 5 ainda não foi visitado. Então a distância dele é a distância dele, do 4 que eu tô agora, mais 1, que é 2. Então perceba que na BFS eu consigo calcular a distância para a menor distância para qualquer vértice. Como? Eu processo um vértice. Para todo mundo adjacente a ele que ainda não foi visitado, a distância é distância atual mais 1. Então, por exemplo, ah, talvez tenha ficado meio confuso, mas, por exemplo, se eu tivesse aqui 6 e 7, a distância para ele seria 3 e 3. Porque quando eu fosse processar o 5, né, eu adicionei ele na fila, eu vou dizer que a distância do 6 ainda não foi visitado, é a do cara que eu estou processando mais 1. Beleza? E é basicamente isso. E se um cara já foi visitado, você não atualiza a distância dele. Porque se ele já foi visitado, com certeza a distância dele é menor do que a distância desse cara mais 1. Tá? Faz sentido? Então, é, para cada cara U, cada vértice U, né? Cara não, cara é uma palavra feia. Para cada vértice U, se para cada vértice U, para cada V adjacente, ah, se V não foi visitado, então eu calculo a distância dele como a distância de V é igual à distância de U mais 1. E agora a gente vai voltar para o fogo. Tá, talvez isso tenha ficado meio feio, mas o que eu quero dizer é voltar para a metáfora do fogo. Então, como assim? A ideia é que, inicialmente, tu tá no cara inicial, ele tá pegando fogo e a distância dele é 0. Perceba que a cada segundo, o fogo se expande para os vértices adjacentes. Então, calcular a distância, a menor distância para um vértice, não, calcular a menor distância para todos os vértices significa, significa calcular quanto tempo o fogo demora para chegar num vértice. Então, por exemplo, você começa no 1, o fogo se expande assim, né? Vai para esse e esse. Demorou 1 segundo para chegar neles. Ah, e aí, no próximo segundo, o fogo se expande para cá. Então, o fogo levou 2 segundos para chegar aqui, 1 segundo para chegar aqui, 1 segundo para chegar aqui, 1 segundo para chegar aqui. Se tivesse um vértice aqui e outro aqui, o que ia acontecer? Esse cara aqui ia jogar fogo para cá, no tempo 2. E esse vértice também, jogariam fogo para cá, no tempo 3. Beleza? Então, a ideia de calcular a distância é nada mais do que calcular como o fogo se espalha no grafo, né, dado o seu vértice inicial. Basicamente isso. E percebam que se você tiver um vértice desconectado, deixa eu fazer de preto, um vértice desconectado em outra componente, o fogo nunca chega nele, certo? Porque não tem como o fogo pular de uma componente para outra sem ter uma aresta. Tá dando de entender, gente? Não sei se essa metáfora do fogo é muito boa. Talvez só eu entenda ela. Mas a ideia é que o fogo não consegue chegar nessa outra componente, então não tem como chegar nesses vértices, ok? Logo, a distância para eles nem existe, né? Tipo, não tem como chegar neles. Por questão de notação, geralmente, a gente diz que a distância é infinito, né? Tipo, a distância é infinita, você não consegue chegar nele. Ou a distância é menos infinito. Você coloca algum valor que denota que não dá de chegar nele. -1, talvez. Não sei. Você que sabe. E é isso, gente. A ideia é que você vai processando os vértices e calculando a distância dele. Como se fosse fogo. Ok? Essa é a parte 1. Então vamos codar essa parte. Ah, Message
root. Vou chamar assim. E eu vou usar essa função aqui de BFS. Então, qual que é a ideia? Eu vou ter N, a quantidade de vértices, M, a quantidade de arestas. E eu vou ler M arestas. Uma aresta é o V. E ler uma aresta significa adicionar na lista de adjacência dos vértices. Então, V é adjacente a U e U é adjacente a V. Isso que uma aresta significa na lista de adjacências. É só isso. E a gente lê o input. E agora a gente quer calcular, vamos dizer que essa função aqui retorna um vector. Então, ele vai retornar o vector dist. Essa variável n aqui é global, né? Então, eu não vou declarar ela aqui, senão vai dar ruim. Então, um array dist que é a distância de todos os vértices para a origem. Então, eu vou calcular a distância de todos os vértices para a origem. Beleza? Tá, como que a gente faz isso? Aqui é a mesma ideia. Se um vértice já foi visitado, você ignora. Você não calcula a distância dele. Caso contrário, você faz isso, né? Você diz que a distância do vértice V é a distância de U mais 1, que é como se fosse o fogo se expandindo no vértice que ele não chegou ainda. Beleza? E olha só, gente, era só isso. Que mágica. É só isso mesmo. Uma coisa importante é o fato que a distância da origem inicialmente é zero e a distância de todos os vértices inicialmente é infinito. Tá? Então, inicialmente, todos os vértices estão à distância infinita, que significa que eu não consegui alcançar nenhum vértice ainda. Se no final desse processo todo o valor do cara ainda é infinito, quer dizer que ele está em outra componente e eu não consegui chegar nele. Ok? Faz sentido, né? Marca se o vértice já foi para a fila. Parece certo. E assim a gente calculou a distância de todos os vértices para a origem, né? Ou da origem para todos os vértices. Tá. Então, por exemplo, nesse caso aqui, distância do 1 para o 5 é 2, certo? Aqui ele printou 3 porque ele quer a quantidade de vértices no caminho de 1 até n. Então, por exemplo, de 1 até 5, você tem duas arestas, mas são 3 vértices, né? Que é tipo 1, 4, 5. Então, a quantidade de vértices no caminho é a quantidade de arestas mais 1. Isso é trivial, acredito eu. Acho que vocês conseguem se contentar com essa afirmação. Tá, então, a gente calculou aqui a distância entre eles, mas isso não é muito bem a resposta, porque o que ele quer é a rota. Então, por exemplo, ele quer que você printe 1, 4, 5, que é a rota. E aí as coisas dificultam pra gente, né? Porque, tipo assim, poxa, como é que eu vou recuperar a rota? Tipo, eu calculei a distância, mas não tenho como saber por onde eu vim. Isso é chato, né? E aí eu coloquei essa questão porque eu queria ensinar uma técnica bem legal de recuperar respostas em grafo. Quando uma questão pede para você imprimir o caminho que você veio, isso não vale só para grafo, tá? Vale para qualquer questão. Assim, pode ser até coisas mais avançadas ou menos avançadas. Se você tem que fazer um processo e imprimir né, tipo, o processo que você fez, tipo, como você tipo, foi de um estado para o outro, vamos dizer assim, a melhor forma de recuperar a resposta é sempre guardar um pai. O que seria guardar um pai? É guardar para um vértice
quem chamou ele. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Para cada vértice eu guardo quem chamou ele, colocou ele na fila. Então, o 1, ninguém colocou ele na fila, né? Ele já estava lá. Então a gente diz que é 0, sei lá, um valor ou menos 1, um valor arbitrário. Então, vamos fazer aqui. Então, eu quero calcular pai de cada vértice. Então, por exemplo, do 1, o pai é o 0, né? Ninguém chamou ele. O 2, o pai dele é o 1, porque foi o 1 que chamou ele na, na BFS, né? Colocou ele na fila. Essa fila aqui. Essa fila aqui. E aí, a mesma coisa. O 3, quem chamou ele foi o 1. E o 4, quem chamou ele foi o 1. O 5, quem chamou ele foi o 4. Beleza? Eu vou ignorar esses outros vértices. Então, tendo isso, como que eu recupero a resposta? Se 5 é o meu último vértice, e eu quero saber como eu cheguei nele, o que eu faço? Eu vou voltando em quem me chamou até eu chegar na origem. Então, por exemplo, eu estou no 5, quem me chamou? O 4. Volta pro 4. Eu estou no 4, quem me chamou? O 1. Eu estou no 1, quem me chamou? O 0. Então acaba. 1, 4 e 5. Então, guardando quem me chamou, eu consigo recuperar essa resposta. Beleza? Como que eu guardo quem me chamou? Aqui, né? Se um VSA foi visitado, não coloco ele na fila. Se ele não foi, se um VS já foi visitado, eu ignoro ele, né? Eu dou um continue. Se ele não foi visitado, eu coloco ele na fila. Se eu coloquei ele na fila, quer dizer que eu sou o pai dele. Então eu digo que o pai de V é quem chamou ele. O U é o cara que eu tô processando agora. Beleza? Então com isso eu consigo guardar quem chamou cada cara. Show? E aí eu tenho um array que guarda para cada vértice quem chamou ele. E aí para recuperar a resposta, então vamos lá. Eu vou chamar a BFS, passando a origem como 1. E aí eu quero recuperar a resposta. Primeiro eu tenho que o meu BFS retorna um array de distâncias. Ok. Para recuperar a resposta, o que eu faço? Esse processo aqui, né, que tipo, eu começo no último vértice e eu vou voltando enquanto o meu vértice for diferente do inicial. Então o que eu posso fazer, né? Então, eu digo que eu estou no último vértice, então, corrente é igual a n, beleza? E aí eu vou voltar, vou colocar um while aqui, e aí a ideia é que voltar significa fazer isso, né? Então, eu estou num vértice agora, voltar significa ir para o pai dele. Então, eu estou no 5, eu vou para quem chamou ele, nesse caso 4. Então, eu digo que o current é igual ao pai dele. E eu vou criar um vetor para guardar todos os vértices nesse caminho. Então, aqui, eu adiciono o meu current na minha resposta, tá? E é isso. É isso. Aí aqui é a condição de parada que a gente tem que definir, né? Que é, eu vou voltando para o meu pai até eu chegar no 1. Só que eu também tenho que adicionar 1 na fila, né? Então, o que eu posso fazer? Enquanto esse cara for diferente de 0. Então, o que acontece? O 5 vai chamar o 4, que é o pai dele. O 4 vai chamar o 1, que é o pai dele. O 1 vai chamar o 0, que é o pai dele. Mas o 0 não é nada, o 0 é lixo, né? Foi um valor que eu coloquei, não é nenhum vértice, para dizer que ele não tem pai. Então, eu esqueci de explicar isso, mas quando você declara um array globalmente, ele é alocado com o valor 0. Outra coisa que eu poderia fazer é marcar manualmente que esse cara vai ter valor 0.
A main7 é uma função para dele decidir alocar para um intervalo de memória um valor. Pode ser 0 ou -1. E só, eu acho. Tem alguns outros, mas acho que é só 0 e -1 que funciona. É bem, bem rapidinho, é bem fofinha essa função. Main7. Então eu digo que ah, inicialmente o pai de todo mundo é 0, então ninguém chamou ele. E aí eu vou chamando aqui na função. E aí logo o meu cara 1 vai ter sido chamado pelo 0, porque ninguém colocou ele na fila. Eu que coloquei aqui no começo. Não, aqui no começo. Fila contemplation aí. E aí, né, eu vou ficar pulando pro pai até chegar no 0. E aí eu vou ter o meu caminho. Só que tem uma coisa, que é, como eu disse antes, se a distância para o meu vértice N for igual a infinito, significa que eu não consegui chegar nele, que é esse caso aqui, né, 8 e 9. O 1 não consegue chegar nele, então o valor de dist nunca é alterado. Então, ele vai ficar infinito. Ah, e é isso. Então, se é infinito, eu tenho que imprimir. Eu vou copiar aqui. Impossível. E retornar a 0. E, caso contrário, eu imprimo o tamanho do meu caminho, que eu recuperei aqui, e eu imprimo os vértices do meu caminho. E parece certo. Deixa eu ver aqui se funciona. Não. E, e entrou em loop infinito, olha que legal. O código entrou em loop infinito aqui por algum motivo. Vamos descobrir por quê. Primeiro eu vou comentar esse while aqui. Vamos ver se continua em loop infinito. Não, não continua. Então o loop infinito tá aqui. Current igual a pi de current. Enquanto current for diferente de 0. Ah, entendi. Ué, por que isso tá dando errado? Ele nunca fica diferente de 0? Por quê? Tem alguém chamando 1? Current igual a 1? Eu fiz isso? Current igual a 1. Não sei se eu entendi o que tu disse, Débora. Pode falar. Current diferente de 1. Ah, a minha condição tá ao contrário? Não. Diferente de 1. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou debugar o meu current e vou descobrir o que tá acontecendo. Calma aí. É, aqui, vou comentar isso aqui pra você. Ele tá ficando preso entre 1 e 2. Como se o 1 chamasse o 2 e o 2 chamasse 1. Ah, tá. Entendi. Eu tenho que marcar que o 1 já foi visitado. O 1 já tá na fila. Cuidei. Pior que funciona mesmo. Eu acho que a tua ideia era melhor, né? Que é basicamente quando o current for diferente de 1, e aqui tu dá um ence.pushback 1, né? É algo assim, né? Acho que acho que faz mais bonitinho, né? Ah, acho que é melhor mesmo. Mas eu vou deixar assim porque eu já fiz, mas acho que a tua ideia é melhor. Ah, uma coisa importante é que esse caminho tá invertido, né? Então, tipo,
primeiro tu adiciona o 5, depois o 4, depois o 1. Então ele tá ao contrário. Você tem que inverter ele para ficar 1, 4, 5. Então se a gente for printar aqui, ele vai estar invertido. Se funcionar, né? Sair do loop infinito. Eita, nós. 5, 4, 1 tá invertido. Então tem que inverter ele. Vou chamar um reverse ince. Né? Inverter toda a resposta. Oh, meu Deus. Onde saiu essa barra? Sai daqui. 1, 4, 5, parece certo. A ideia da Débora talvez seja melhor para quem quiser fazer depois. Que é, enquanto o current fast 1, você vai chamando. E no final, tu adiciona current push. Não, ends.pushback 1. Que é o 1 é o começo de tudo. Então, tipo, algo assim. Eu acho mais elegante. E aí, é só meter. E tomar WA. Vamos ver aqui. Não, vou ter que caçar. Nossa, eu odeio isso. Tem que caçar. Aqui. Essa questão, eu criei o nome. Message ropes. Submeter. Essa definição aqui é meio que tanto faz, né? Mas é questão de gosto. Isso aqui é importante ter. Se você está usando visitados, você tem que marcar que um já é visitado no começo, tá? E passou, funcionou. Ah, tá interessante essa questão. Muita coisa para aprender. E eu levei 1 hora nela, meu Deus. Tudo bem. Ok. Tá. Então agora, vocês dois vão decidir entre. Vocês querem aprender sobre BFS 2D, que é tipo num grid, assim, ou árvore. Então, também podemos aprender sobre algoritmos em árvore. E não tá aqui. Então, vocês podem escolher entre BFS 2D e árvore. BFS 2D, eu só vou mostrar, tipo, como fazer sem ter 1 milhão de trabalho, assim. Tipo, geralmente dá muito trabalho fazer BFS 2D e a gente tem uns truquezinhos. A árvore eu vou mostrar um algoritmo, tipo, gerais. E a ideia é mostrar como calcular o tamanho de uma subárvore, uma árvore, e explicar umas definições de árvore melhor. Porque árvore é um tipo de grafo muito usado, e ele dá liberdade da gente fazer algumas coisas, assumir algumas coisas bem úteis. Então, o que vocês acham? Entre, entre BFS, 2D e árvore, o que vocês preferem? Vocês, pode ser árvore? Tá. Eu ia falar que ninguém falasse nada, eu ia jogar uma moeda aqui. Tudo bem. Deixa eu ver as questões de árvores. Não, tem diâmetro. Legal. Essa é legal também. Yes. Não, essa aqui já fugiu do escopo. Tá. Então, beleza. Árvore. Ah, árvore é um grafo conexo acíclico. Então, vamos fazer algumas definições aqui. Um grafo conexo acíclico. Conexo, que é tipo, de qualquer vértice você consegue chegar em qualquer outro vértice. Acíclico, A é um prefixo de negação. Acíclico, não tem ciclo. Ah, tem n-1 arestas, podemos dizer também. Ah, tem só um caminho.
entre cada par de vértices. Meu Deus, o que que eu fiz? Cada par de vértice. Ahn, tem mais definições, mas eu só consigo lembrar dessas. E a grande questão é que todas essas definições, N vértices, N vértices. É, todas essas definições aqui são equivalentes, né? Tipo, um grafo conexo com n-1 arestas, com certeza é acíclico. E se só tem um caminho entre cada par de vértices, ele é acíclico. E ele é conexo porque tem um caminho. Então, é meio que se somente se, né? É tipo várias equivalências aqui de árvore. Mas, no geral, a árvore é isso aqui, né? E é um grafo que tu nunca vai ter, se tu tem um grafo assim, tu nunca vai ter uma aresta assim, fechando o ciclo. Que é, fechar o ciclo é tu poder, do 1 pro 3, tu pode fazer isso ou isso, né? Tem dois caminhos possíveis. Então, numa árvore, tu nunca fecha o ciclo. Tu sempre tem as arestas assim. Ahn, e a principal aplicação de árvore vem de enraizamento. O que é blá, blá. O que é enraizamento? Tem uma aresta como raiz da árvore, e aí tu vai ter uma estrutura mais ou menos assim, né? E é como se cada aresta tivesse um pai, quer dizer, cada aresta só tem um pai, né? E tu meio que chega num final aqui, né? Que é uma aresta que a gente chama de folha, que é uma aresta que só tem, que não tem nenhum filho, né? Tipo, só a folha aqui embaixo. E tu tem um ancestral, uma raiz, que é tipo o primeiro cara. Então, ninguém é pai dele, ele é a raiz. Beleza? Tá. Então, vamos definir algumas coisas aqui. Então, agora deixa eu falar sobre uma árvore enraizada. Árvore enraizada. É, define uma raiz arbitrária, né? Tu define uma raiz, escolhe um verso para ser raiz. Geralmente as questões dizem qual é a raiz. Mas tu pode definir também, se a questão não diz. Ah, e aí agora, cada vértice tem um pai. Tem um pai. Perceba que não é cada vértice tem pelo menos um pai. Cada vértice só tem um pai. Beleza? Então, cada cara só tem um pai, cada cara só tem uma aresta subindo. Beleza? O resto são arestas descendo. Ok? Ahn, e aí a gente pode pensar também que cada vértice tem uma subárvore. O que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que tu tem uma árvore gigante aqui, certo? Que é essa árvore gigante aqui. Só que quando tu olha só para esse dois aqui, ele também é uma árvore. A gente chama isso de grafo induzido, né? Que é um grafo que é retirado de um de um grafo maior. É um subgrafo, né? Um subgrafo induzido, que é apagando vértices. Eu não lembro da definição direita, talvez eu esteja falando besteira. É um subgrafo, ok? Então, tu tem essa subárvore aqui, e perceba que se tu olhar para qualquer vértice dessa árvore, ela define uma subárvore, que é, se tu olhar para esse 2, tu pode pensar que ele é uma árvore começando no 2, que a raiz é o 2, e aí tu tem esses vértices aqui embaixo, beleza? Ah, e aí, o 5 também define uma subárvore, que é essa subárvore aqui, beleza? Então, tem o 5, 6 e o 7. O 7 também define uma subárvore, que é a subárvore só dele, que é uma folha, beleza? Ahn,
Ok. Ok. Falando sobre isso. Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre essa questão aqui. Deixa eu dar uma olhada no livro aqui. Pode que eu preciso pensar? Talvez seja uma boa ideia olhar o livro. Aqui. Free. Já falamos sobre isso. Hum, entendi. Ok, vamos resolver essa questão. Então, nessa questão. Então, vamos revisar um pouquinho, talvez eu tenha explicado meio mal. Árvore é simplesmente um grafo conexo a ciclo. É um grafo que tem essa estrutura aqui. Um grafo que tem várias arestas ah, e não tem nenhum ciclo. Beleza? Todo mundo é conectado. De boa. Ah, beleza. Estou pensando nisso, se tem mais alguma definição importante para fazer, mas não consigo pensar em nenhuma. Tudo bem. Por enquanto é suficiente. Tá. Agora vamos resolver essa questão. Então, tu tem a estrutura de uma companhia. Sua tarefa é calcular para cada empregado o número de subordinados. Então, você tem N empregados e tu tem para cada empregado quem é o seu chefe direto na companhia. O empregado um é o diretor geral da companhia. Então, ninguém é pai. Pai? Calma, ninguém é chefe dele. Então, qual que é a ideia aqui? Ele diz para cada cara quem é o pai dele. Então, como que isso é representado como árvore, né? Então, se tu tem 2, 3, o que isso quer dizer é que começa no 2, né? Então, para cada empregado de 2 até N. O chefe do 2 é um. O chefe do 3 é um. O chefe do 4 é o 2. E o chefe do 5 é o 3. Então, isso aqui define a árvore pra gente. Então, para cada cara, você calcula tem que calcular para cada cara quantos empregados ele tem. Tá. E qual que é o problema? Meu Deus, minha voz está acabando. Qual que é o BO aqui? Se você rodar uma BFS ou DFS para cada cara, ah, isso é muito lento. Então, por exemplo, você pode pensar, eu começo no 1, eu rodo uma DFS. Eu vou andando e contando quantos vértices ele tem, né? No 2, o que que eu faço? Eu começo uma DFS, só que eu não posso ir na direção do meu pai. Aí eu só ignoro ele e vou na direção do meu filho, pra cá. Beleza? Então, como é que seria esse força bruta, né? Então, vamos pensar aqui. Vamos criar essa questão aqui. Então, qualquer parada. Vamos voltar para DFS agora, tá? É, Então, vamos fazer assim. Eu gosto de criar o grafo, mesmo assim, né? Então, tu tem um grafo, Maxene de novo, 2 vezes 10 é 5 é o Maxene. Tá. Aí, para cada cara, de 2 até N, ele vai ter o pai dele, algo assim, e aí tu adiciona é, do mesmo jeito na lista de adjacência, né? Que é tipo, vai e volta. E aqui vem a DFS. Então vamos fazer assim. Calcular, começando a DFS em cada vértice,
ah, quantos subordinados ele tem. Então, eu vou marcar aqui para cada cara quem é o pai. Então, seria algo assim, né? O pai do vértice I é igual a P, que eu acabei de ver. Então, a gente rodar um DFS começando em cada cara, certo? Então, eu vou criar, sei lá, um contador aqui. Na verdade, aqui vai ser void, né? Não precisa disso. Não, sem ter mais. E aí, para cada vértice do meu cara, se eu estou olhando para o meu pai, eu não posso subir essa aresta. Então, eu ignoro. Se não estou olhando para o meu pai, eu continuo descendo. E vou pro V. Então, isso aqui seria o nosso código para calcular a quantidade de subordinados para cada vértice. Como que isso funciona? Seria algo do tipo, calcula para um. Começa um DFS nele, vou para cá, aí volta, vou para cá, vou para cá. Então a resposta seria 5. Na verdade, 4, né? Porque ele só conta. Ele não conta com ele mesmo. A gente pode só subtrair 1. Então seria 5 menos 1. No 2, eu começo um DFS nele. Eu tento ir pro 1, mas não vai, porque é o pai dele. Então volta. Tento ir pro 4 e vai. Então soma 1. Aí eu começo no 3. No 3 eu tento ir pra cima, não vai. Tento ir pro 5, vai. Aí soma mais 1. Beleza? E assim a gente consegue calcular ah, a quantidade de subordinados para cada cara. Só rodar um DFS em cada cara e não ir pro pai dele. Porque eu não posso contar vértices que estão para cima. Beleza? Então seria algo assim, né? Ah, para cada vértice, vamos dizer assim, eu imprimo. Então, eu reseto o contador, chamo o DFS de U e imprimo o contador. Pode ser. E aí no final eu imprimo um NDL. Importante. Contador menos 1, né? Porque aqui eu estou contando com o próprio vértice, quando eu chamo ele, né? Então é só subtrair 1 para tirar o próprio cara. Vamos ver se funciona. E subordinates. Subordinates. E input. 4110. Parece que funcionou. Então, vamos enviar ver o que acontece aqui. Então, essa é a primeira ideia mais intuitiva, que é rodar um DFS em cada cara. E para calcular a quantidade de vértices que são subordinados, é só eu não ir para o pai dele. Se eu não vou para o pai dele, eu não estou contando vértices superiores, certo? Ok. Então, vamos enviar aqui. Fez sentido? Aí, só qual que é o problema disso, né? E do TLE aqui. Qual que é o problema disso? O problema disso é que imagina que eu tenho um grafo assim. Então, imagina que eu tenho o vértice 1, vértice 2, vértice 3, e eu tenho isso crescendo até o vértice N. Beleza? Então, meu gráfico funciona assim. Percebam que quando eu vou testar, calcular a DFS do 1, aqui, eu vou passar por N vértices. Beleza? Então, eu vou do 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar para os N vértices. No 2, eu vou passar por N-1 vértices. No 3, por N-2 vértices, certo? Que eu vou sempre descendo aqui. No final, eu vou passar por um vértice, que é só o próprio N. E isso dá uma PA, né? Que é 1 mais N. Né? Vamos somar o total de vértices que eu vou passar em todas essas iterações. Vai ser 1 mais 2 mais 3 até N, uma PA. E aí, essa PA é isso aqui. E isso dá isso. Que tem um N ao quadrado, então a complexidade é N ao quadrado. Beleza? Então, isso é muito lento e não funciona. Quer dizer, funciona, né? Só que é lento. Então a gente tem
caçar uma forma mais otimizada de fazer isso. E a ideia para otimizar isso vem de uma propriedade da árvore. E é a seguinte. Então, vamos pensar numa árvore assim. Sim, uma árvore assim. Ah, percebam que naquela ideia de sub-árvore que eu defini antes, aqui, ah, uma árvore, essa árvore do um, pode ser definida como a junção de várias sub-árvores, né? Tipo, essa sub-árvore, mais o vértice central aqui, beleza? Então, ao invés de pensar na sub-árvore inteira, eu posso pensar que esse cara é ele mesmo, o próprio vértice, essa sub-árvore e essa sub-árvore aqui, beleza? Então, é, a quantidade de, de vértices que são subordinados a ele, ou seja, que estão abaixo dele aqui na árvore, vai ser a quantidade de vértices nessa sub-árvore e a quantidade de vértices nessa sub-árvore. Então, nesse caso, tem três aqui, três aqui. Então, o tamanho dessa sub-árvore toda aqui, gigante, vai ser 3 mais 3, mais o próprio vértice. Nesse caso, o próprio vértice não importa, porque, né? Aí, beleza. Só que, e o tamanho dessa sub-árvore aqui? Vai ser o tamanho dessa sub-árvore mais o tamanho dessa sub-árvore, que vai ser um mais o próprio vértice. Então, 3. Então, percebam que para calcular o tamanho de uma sub-árvore, ou da árvore inteira, né? A árvore inteira também é uma sub-árvore, né? Por definição. Eu posso calcular, então, para calcular uma sub-árvore, U, eu posso calcular a sub-árvore de todas as sub-árvores filhas dele e somar o tamanho delas. Beleza? E perceba que aí eu já vou estar calculando a resposta para esse cara. Eu calculei 3 aqui para ele. Eu já salvo que a resposta dele é 3 e eu mando essa resposta para cima. Beleza? Assim eu só vou calcular uma vez para cada vértice. E aí eu só uso essa coisa que eu calculei embaixo para cima. Então, por exemplo, essa sub-árvore aqui, o tamanho dela é 1, o tamanho dessa sub-árvore aqui, mais 1, que é o tamanho dessa sub-árvore, mais 1, que é esse cara aqui. Beleza? Então, o que que eu faço? Como que eu resolvo isso? Ahn, Isso é uma definição recursiva, né? Então, por exemplo, sub-árvore de U é como se fosse um for para cada V, que é V em grafo, vamos colocar assim, bem Python. Para cada cara que é filho de U, eu somo a resposta com o tamanho da sub-árvore dele, né? Algo assim, sub-árvore de V. Então, a resposta para o meu cara U é o tamanho de todas as sub-árvores dele, dos filhos dele, tá? Eu calculo a sub-árvore dos filhos dele e somo para mim mesmo. E o caso base é uma folha. Uma folha é uma sub-árvore de tamanho 1. Eu não preciso calcular de nenhum filho dela. Beleza? Essa é uma definição recursiva. Então, talvez vocês sintam dificuldade por ser recursiva. Mas a ideia é que você usa estados menores para calcular um estado maior e existe um caso base. Isso é recursão. Tá? Então, definir essa recursão é o seguinte. Caso base é uma folha que tem tamanho 1. Então, se um cara tem uma folha como filho, ele vai retornar 1, né? Que é tipo, só tem. É, é isso mesmo, né? Tamanho 1. Né? Só é um cara na folha. Ah, e a indução, né? O passo recursivo é que, tipo,
Ah, vamos colocar assim, né? É como somatório. Então, aqui vai ser, vamos chamar de sub de U. Então, pensando recursivamente, a quantidade de subordinados de U, o caso base é, se for uma folha, vai ser zero, né? Tá, então isso não muda. Ah, é isso mesmo. E a indução aqui é o seguinte, para cara, vai ser somatório de todos os vértices, né? Isso vai ser um pouco ruim de escrever, né? Mas, tipo, somatório, vamos colocar só assim. O somatório dos subordinados de V mais um, que é o próprio V, beleza? Então, subordinados de V, subordinados de V mais o próprio V. Então é basicamente isso. Que é tipo, imagina que eu tenho uma árvore assim, né? Bem simplesinha. Um, dois, três. Pro um, a resposta vai ser o somatório de subordinados de 2, que é zero, mais um. Mais subordinados de 3, que é zero, mais um. Então, um. Então, a quantidade de subordinados de um é 2. Esse cara mandou um para ele e esse cara mandou um para ele. Tá? Então, como que a gente define isso recursivamente? Vamos lá. Então, vamos criar um computador aqui. Qual que é a ideia? O cara retorna o computador dele. Aqui na DFS, para calcular o valor de cada subárvore, é basicamente você soma um mais quantos subordinados ele tem. Então, isso aqui é como se fosse V mais sub de V. Sub, nesse caso, ficou chamado de DFS. Então, você calculou quantos subordinados V tem, e isso vai contribuir para você esse sub e mais um, que é o próprio V. O V não conta como ele não é subordinado dele mesmo, então você tem que somar mais um. Ah, só que você quer calcular para cada vértice. Então, tem que criar um vetor de resposta aqui, né? Que é calcular para cada vértice. Então, no final, a gente diz que a resposta para U é igual a CNT. Eu posso colocar esse aqui dentro da própria return, tá? Funciona. E é isso. O caso base é que se for uma folha, o contador vai dar zero, esse for não vai rodar nenhuma vez, ele vai retornar zero aqui. Mas eu podia botar um if também, mas não precisa. Então é basicamente isso. Ao invés de rodar uma DFS começando em cada cara, o que eu faço é rodar uma DFS começando em um. E aí isso vai calcular para mim, recursivamente, para cada. E aí isso me ajuda. Eu calculo para as minhas subárvores e elas me ajudam a calcular o meu próprio valor, recursivamente. Isso é um pouco difícil, porque é uma ideia de programação dinâmica, que eu não expliquei ainda, mas ah, eu acho que dá de pegar pelo menos a ideia, que é calcular para subárvores, me ajuda a me calcular. Essa é a ideia. E aí, pensem na recursão sempre. O caso base é a folha, e o caso não base é essa coisa aqui, beleza? E aí, eu calculei a resposta aqui para cada cara, guardei a resposta, que é o contador, e aí é só imprimir.
Vamos ver aqui. Se funciona. Opa, o que aconteceu? Vai ter um contador aqui nesse. Não que importe muito. Funcionou. Então, nesse caso, nossa complexidade é O de N. Quer dizer, O de N mais M, né? Que é a complexidade da DFS. Porque é só uma DFS, né? É a mesma, reparem, é a mesma DFS aqui. Só um for pelos vértices. Ahn, e é isso. Não tem muito o que inventar aqui, não. É, alguma dúvida? Imagino que algum de vocês tenham dúvida. Isso é bem difícil. Mas, com o tempo, vocês pegam. É, tentem entender recursão, tá? Isso é muito importante. Tentem escrever recursão assim, caso base, indução. Tentem entender, tipo, como está funcionando a recursão de uma coisa chamando a outra. E passou. Legal. Funcionou. Eu tenho que explicar alguma coisa? Eu posso explicar. Não sei se eu vou falar de mais alguma coisa hoje. Posso tentar explicar de outro jeito. Ah, esse assunto é bem legal e bem útil, tá? É, Então, você calculou. Beleza, a gente pode calcular para cada empregado a quantidade de subordinados dele. Legal. Isso é programação dinâmica, tá? Só que com outro nome. Então, talvez fique meio confuso. Mas, agora, acho que a gente pode falar sobre isso, beleza? Que é um diâmetro. E eu não sei se eu vou chegar no código, porque tá meio tarde já e eu tô cansado, mas pelo menos a ideia eu tenho que falar. O diâmetro de uma árvore é a maior distância entre dois nós, quaisquer. Então, por exemplo, é como se tu testasse cada par de nó e calculasse a distância deles, né? Aí tu quer descobrir o diâmetro, beleza? Ah, e eu vou explicar outra coisa que calcula o diâmetro, mas não é bem o diâmetro. O que eu vou explicar é, é como calcular ah, o maior caminho que passa por um vértice na árvore. É, considerando ah, por um vértice U, considerando, considerando somente a subárvore de U. Então, como assim só a subárvore de U? Como assim, né? Então, se eu tenho uma árvore assim, eu quero saber qual é o maior caminho que passa pelo vértice 1. O maior caminho é 3 até o 7. Beleza? E qual é o maior caminho que passa pelo 2? Não, não pode ser caminho tipo assim. Tu considera só a subárvore. É um detalhe importante. Então, qual é o maior caminho que passa pelo 2? O maior caminho é do 3 até o 4. Beleza? Ah, eu vou só dar a intuição para vocês, porque eu acho que é legal. Eu acho que é bem educativo. Então, qual que é a ideia aqui? A intuição que eu quero que vocês tenham é que, por exemplo, para calcular o maior caminho que passa por um, ah, o que eu quero
É tipo, ah, aquela mesma ideia, né? Tipo, eu olho para as sub-árvores dele, certo? Então, imagina que eu tenho uma sub-árvore aqui, imagina que eu tenho outra sub-árvore aqui, arbitrária. Legal? Então, eu olho para as sub-árvores dele e se eu quero o maior caminho que passa pelo um, é, vocês concordam que eu quero o vértice, os dois vértices mais profundos, considerando todas as sub-árvores, né, diferentes. E aí, o que que eu faço? Eu pego os dois vértices mais profundos e crio um caminho entre eles. Então, por exemplo, o 8 aqui, ele tá numa profundidade. Droga, esqueci de definir profundidade, era isso que eu estava esquecendo. Ah, tá. Profundidade. Eita, professor bom. Profundidade numa árvore significa o nível dela, né? Considerando que o um está no nível zero, né? Altura zero. O 2 e o 5 estão na altura um. E esses caras estão na altura 2. Então é como se fosse a distância deles até a raiz. Profundidade de um vértice é a distância deles até a raiz. Ok? E aí, tu vai andando pela árvore e calculando essas profundidades. Esse cara aqui é 3. A profundidade de um cara é sempre o do pai dele mais um. Beleza? De bois, né? Definida a profundidade, para calcular essa maior distância que passa pelo meu cara um aqui, né, por exemplo, aquela ideia do 8 para o 7, né, que eu tinha calculado, desse caminho. Se eu calcular os vértices mais profundos para cada subárvore, eu posso dizer que o caminho é só o caminho entre o vértice mais profundo da subárvore desse lado e do outro lado. Então, nesse caso, do 8 para o 7. Ou para o 6 também, porque é a mesma distância. Beleza? Então, eu olho para o vértice mais profundo aqui, o vértice mais profundo aqui, e essa é a resposta. Por quê? Porque a resposta, o tamanho desse caminho vai ser a, a profundidade. Então, digamos que esse é A e esse é B. O tamanho desse caminho é a profundidade de A mais a profundidade de B. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui, o caminho vai subir até o 1 e depois ele vai descer até o 7. Ou ao contrário, tanto faz. Então, o tamanho total desse caminho vai ser isso. A soma das profundidades, beleza? Então, se eu quero o maior caminho, que passa pelo meu vértice 1, eu vou querer maximizar esses dois, né? Tipo, eu pego o maior possível para esse A e o maior possível para esse B. Então, eu quero olhar os dois maiores vértices. Tipo, as duas maiores profundidades, considerando duas subárvores diferentes. Se os vértices estão na mesma subárvore, isso não faz sentido, né? Porque, tipo, se eu tenho assim... Não, que tem que ser outro. Um negócio assim, mesmo que eles sejam os dois vértices mais profundos, tipo, né? Não faz sentido, porque o caminho deles vai ser aqui. Ele não vai passar pelo um. Então, eu quero os dois vértices mais profundos, considerando duas subárvores diferentes. Ou seja, é como se aqui, nessa chamada de DFS, fossem duas chamadas diferentes. Não pode vir da mesma chamada. Beleza? Eu acho que eu não vou entrar em detalhes de códigos, só se alguém me pedir especificamente para eu entrar em detalhes de código. Mas eu posso mostrar depois. Vai ter um aula de exercício. E eu vou falar sobre diâmetro também na aula de exercício, tá? Vou ficar devendo. Tô bem cansado. E é basicamente isso que eu queria falar sobre árvore. Na verdade, eu queria falar bem mais, mas vai ficar por isso. Ah, eu recomendo fortemente que isso aqui é aberto ao público, tá? Esse livro, então, não é pirataria. Então, eu recomendo fortemente que deem uma lida nesse capítulo de árvore do CPR Book. É muito bom. Quer dizer, é bom. Às vezes, ele não entra tanto em detalhes assim, mas eu acho muito bom. Porque uma forma de revisar também. Ele fala sobre diâmetro aqui,
Ele fala sobre calcular para cada nó o maior caminho que começa nesse nó, que é o problema que eu estou explicando agora, mas tudo bem. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Talvez eu tenha me perdido um pouco, porque meu cérebro está um pouco derretido, mas é isso, é isso. Próxima aula eu posso tentar reexplicar algumas coisas. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem que eu fale? Eu vou mandar chamada para vocês. Vocês vieram? E eu vou parar de gravar. Boa noite.